Em 1968, o então ex-ministro da Educação sul-coreano, chamado Lee Sung-gun, que era um estudioso altamente conceituado, lançou todo o seu peso acadêmico na causa do Taekwondo. Pela primeira vez, ele resumiu as diferentes narrativas das supostas origens da modalidade em um artigo de jornal. E neste artigo, ele também afirmou que o judô foi originalmente levado da Coreia para o Japão. Com o passar do tempo, agora diferentemente de uma afirmação, mas sim uma hipótese popular apresentada por alguns estudiosos coreanos, diz que o karatê foi inicialmente transferido da Coreia para Okinawa durante a época do antigo reino ou confederação de Gaia. Mas será que essa possibilidade realmente existe ou é apenas mais uma hipótese com motivações nacionalistas? Te convido para ficares comigo até o final deste vídeo para compararmos alguns dados históricos sobre este assunto e tentarmos desvendar este mistério. Se consideras assuntos como este relevante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perderes os próximos conteúdos. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e esse será o tema do vídeo de hoje. Sobre este antigo reino ou confederação, comentei em uma série de 5 vídeos aqui no canal onde conto a história da Coreia, desde os primeiros vestígios da civilização coreana até a divisão da península no paralelo 38, em Coreia do Sul e Coreia do Norte. E para quem ainda não os assistiu, deixarei a playlist como sugestão ao final deste vídeo. Bom, antes de chegarmos nesta hipótese de que o karatê na verdade se originou na Coreia e foi transferido para o Japão, de forma resumida, vamos entender alguns aspectos do reino de Gaia. Com base em evidências arqueológicas, algumas cidades de Pyeongnan, que fazia parte dos 3 conjuntos de reinos da parte sul, que eram chamados de Samnan, evoluíram para a Confederação de Gaia entre os séculos 3 e 4, a qual posteriormente foi anexada pelo reino de Shilla, um dos 3 reinos da Coreia. Embora seja comumente chamada de Gaia, provavelmente devido à imprecisão da transcrição das palavras coreanas em Hanja, ou seja, nos caracteres chineses, fontes históricas acabaram utilizando diversos nomes diferentes, como por exemplo Kara, Karyang, Kuya e Kara. Segundo o filólogo americano e professor da Universidade de Indiana, em Bloomington, chamado Christopher Beckwith, a ortografia Gaia é a leitura coreana moderna dos caracteres usados para escrever o nome, enquanto a pronúncia correta seria Kara. Bom, e aí começam as hipóteses. De acordo com o documentário da KBS, que é uma emissora de TV sul-coreana, a antiga pronúncia de Gaia supostamente era Kara. Portanto, alguns estudiosos coreanos se alicerçam nesse fato e afirmam que karatê foi trazido do antigo reino de Kara, ou Gaia, para Okinawa. De fato, o karatê no Japão, principalmente em Okinawa, onde foi o berço da modalidade, a influência das artes chinesas é indiscutível. Agora, se elas foram da China para Okinawa, por terra, neste trajeto, sem dúvidas, passaram pela Coreia. Mas existe uma grande diferença entre passar pela Coreia e se originar na Coreia. As primeiras referências a uma arte marcial sem armas em Okinawa datam dos séculos 17 e 18. E algumas ilustrações e descrições apareceram em meados e final do século 19. Antes do século 20, portanto, não existiam documentos concretos, tanto relativos ao conteúdo técnico como sobre o desenvolvimento e a história do karatê. No passado, haviam vários nomes para o que hoje é chamado de karatê, porque diferentes escolas preferiam nomes diferentes. De acordo com Jishin Funakoshi, que é considerado por muitos o pai do karatê-do japonês, em um de seus livros ele diz, abre aspas, nós chamávamos a arte apenas de te ou bushi no te, mãos do guerreiro, fecha aspas. Te era frequentemente combinado com a área de origem, como por exemplo Nahate, Churite ou simplesmente Okinawa-te. Além disso, o termo Kenpo, que se traduz como método do punho, era outro nome popular e também amplamente utilizado para descrever as artes marciais chinesas, ou seja, o boxe chinês no leste da Ásia.
E somente com o tempo, o karatê se tornou o nome mais usado para descrever a arte. No início do século XX, a arte de Okinawa era, em geral, conhecida como Karate Jutsu. E a palavra original, karatê, é uma combinação de 2 caracteres chineses e era pronunciada pelos okinawanos com a leitura alternativa de Toji. O primeiro caractere, kara ou to, refere-se à dinastia Tang chinesa e simbolizam coisas da China. Já o segundo caractere, te ou ji, significa mão, ou seja, com a junção dos dois, teríamos mão chinesa, semelhante ao que acontece com o Tang Soo Do. Bom, mas voltando à hipótese dos estudiosos coreanos. De acordo com o documentário da emissora de TV, a ligação histórica da transferência do karatê da Coreia para o Japão faz alusão ao nome do reino ou confederação de Gaia, que, como vimos, pode ser pronunciado também como Kara. A alegação é baseada nessa semelhança das pronúncias e na afirmação de que o nome Tang ou Kara tinha um significado mais amplo para os okinawanos, referindo-se tanto à Coreia quanto à China. Além disso, como a cultura de Okinawa tem algumas semelhanças com a cultura coreana, como por exemplo um jogo de luta livre semelhante ao Shirun coreano, que possivelmente foi transferido durante os tempos antigos para Okinawa, esses estudiosos sugerem que o mesmo também poderia ter acontecido com o karatê. Contudo, essa afirmação talvez possa ser facilmente refutada se observarmos os dados a seguir. Primeiro, embora a história exata do karatê de Okinawa não seja clara, a maioria das evidências apontam para sua formação durante o período entre os séculos XVI e XVIII e com origem chinesa. No entanto, o reino de Gaia terminou no século VI, ou seja, só aí temos um intervalo de 1000 anos. Além disso, a dinastia Tang só foi estabelecida durante o século VII, depois que o reino de Gaia já havia desaparecido. Desta forma, não há nenhuma evidência credível que tenha havido arte marcial semelhante ao karatê durante o período de Gaia, tanto na Coreia como em Okinawa. E a primeira referência credível à presença de qualquer arte marcial de mãos vazias na Coreia foi durante o início do século XII, que está descrita no livro Goryeo-sa, e se refere a uma arte marcial baseada na China, chamada de Subak. Em segundo lugar, como comentado anteriormente, os okinawanos usavam uma variedade de nomes para o karatê, e os caracteres chineses na palavra nem mesmo eram pronunciados por eles como karatê, mas sim como toji, vindo a se tornar popular na virada do século XX como um termo geral usado para descrever a arte. Alguns outros estudiosos coreanos especulam que as artes marciais coreanas foram transferidas para Okinawa durante o século XVIII com o avanço dos Sambyolcho, que eram tropas de elite militares na época da dinastia Goryeo. Mesmo que essa teoria fosse verdadeira, significa apenas que os coreanos introduziram as artes marciais chinesas em Okinawa, porque as conhecidas artes marciais coreanas da época eram provavelmente de origem chinesa. Entretanto, não há evidências documentadas para esta afirmação, e a primeira referência possível a uma arte marcial sem armas em Okinawa só foi feita em 1721. Além disso, as artes marciais de mãos vazias, ou sem armas, tornaram-se importantes para o povo de Okinawa somente depois de 1477, como resultado de uma proibição geral de armas para plebeus pelo rei da época, por medo de rebelião. Existem inúmeras referências que sugerem algumas transferências de artes marciais da China para Okinawa durante esse período, mas nenhuma referência específica à Coreia. Contudo, mesmo que houvesse alguma conexão entre as antigas artes marciais coreanas e as de Okinawa, isso ainda não abordaria o fato de que as artes marciais tradicionais da Coreia deixaram de existir por volta do início do século XX. Ademais, a única competição de luta sem armas ainda realizada era a luta livre do tipo Shirun, que representava uma atividade semelhante a um jogo e não está conectada às artes marciais tradicionais, que, por exemplo, utilizavam ataques. Notavelmente, outra atividade de luta semelhante a um jogo que sobreviveu, embora à beira do desaparecimento, foi o Taekyon. Porém, o Taekyon também não pode ser classificado como uma arte marcial,
pois em sua forma original ele se assemelha mais a um jogo popular. Por exemplo, o Taekwondo não obtinha uma estrutura formal e o principal objetivo do jogo era derrubar o oponente no chão utilizando as pernas, com movimentos de raspagens, e não golpear ou ferir o adversário com ataques. Segundo Lee Jong-woo, que ocupou cargos importantes tanto no Kukkiwon, KTA e WTF, atual WT, em uma entrevista para a revista Shindonh-ha, que também cobriu a renúncia do presidente do Kukkiwon, Yong-kim, revelou que o Taekwondo moderno incorporou muitos componentes do Taekwondo e de outras artes marciais, já que a maioria dos alunos que começaram seu treinamento no Taekwondo após o seu ressurgimento eram todos experientes em Taekwondo ou pelo menos obtinham algum conhecimento prévio. Essa afirmação de Lee, por exemplo, é totalmente contrária à alegação frequentemente propagada de que o Taekwondo é um produto do Taekwondo. Me conte lá embaixo nos comentários o que achasses dessas suposições feitas sobre a transferência do Karatê da Coreia para Okinawa. E se para vocês, depois desses dados trazidos neste vídeo, faz algum sentido. E se queres conhecer de fato a real história do Taekwondo, te convido a clicares no link que está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado ou também na descrição deste vídeo. Este link te direcionará para o meu e-book e nele terás acesso em detalhes à trajetória de todos os fundadores das 9 principais escolas coreanas, conhecidas como Kwan, onde estudaram, com quem aprenderam artes marciais, as disputas entre a primeira geração de líderes, a união e separação das escolas, a criação do nome Taekwondo, o Taekwondo militar do general Cho Yong-wi e muito mais. O vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!